Olá, pessoal, bom dia. Vamos terminar hoje o estudo do financiamento do SUS, certo? Vamos falar agora sobre os recursos. O orçamento da Seguridade Social, que envolve 3 pilares, né? Saúde, previdência e assistência social. Então, se falar orçamento da Previdência Social, tá errado, é da Seguridade Social. Destinará ao SUS de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previsto em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que é importante a gente saber, né? Em relação ao SUS, né? Então, em relação ao financiamento do SUS, e quando a gente fala do financiamento do SUS, é em relação aos recursos financeiros. O orçamento da Seguridade Social vai destinar ao SUS recursos financeiros, de acordo com a receita estimada, de acordo com a receita estimada e os recursos estarão previstos em proposta elaborada pela Direção Nacional e haverá participação dos órgãos, né, da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, marque a palavra Seguridade Social, receita estimada, Direção Nacional, Previdência Social e Assistência Social e Lei de Diretrizes Orçamentárias. São consideradas outras fontes recursos provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Então, disso aqui eu vou destacar os principais pontos, tá? Então, são fontes de recursos, né? São fontes de recursos financeiros. Fontes de recursos financeiros.
donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, marque a palavra multas, emolumentos, preços públicos, marque a palavra preços públicos, arrecadados no âmbito do SUS, e só. Ao SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1 deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Então, é uma observação importante, né? Que ao SUS cabe metade da receita. E essa metade da receita, ela é apurada mensalmente. Marque a palavra mensalmente. E será destinada à recuperação de viciados. A recuperação de viciados. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas. Então, as receitas do SUS são creditadas em contas especiais. Então, a receita do SUS, ela é creditada diretamente em contas especiais. Marque a palavra especiais. E diretamente. As ações de saneamento que venham a ser financiadas, quer dizer, as ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, DF, municípios, e em particular do Sistema Financeiro de Habitação. Então, em relação às ações de saneamento executadas pelo SUS, elas são financiadas por recursos tarifários. Marque a palavra tarifários. Dos entes federados, e do Sistema Financeiro de Habitação, SFH. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento, ou de origem externa, e receita própria das instituições executoras. Né? Então, vamos lá. Atividades de pesquisa e desenvolvimento científico.
do SUS são cofinanciadas pelo próprio SUS. Marque essa palavra, cofinanciadas. Pelo SUS, pelo SUS, né, pelas universidades, pelas instituições de fomento e financiamento ou de origem externa, instituições de origem externa e receita própria das instituições executoras. Então, por universidades e por instituições de origem externa. Marque a palavra externa. Tô, pessoal, lendo aqui, marcando as palavras principais, sabe? Não estou marcando tudo. Da gestão financeira. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de atuação e movimentados sob a fiscalização dos conselhos de saúde. Então, em relação aos recursos financeiros do SUS, eles são depositados em contas especiais e são movimentados pelos conselhos de saúde, né? Conselhos de saúde. Marque a palavra conselhos de saúde. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Então, a gente sabe, né, que na esfera federal, os recursos financeiros vão ser administrados pelos orçamentos da União e por quem representa, né, a União, que é o Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde acompanhará, através do seu sistema de auditoria, a conformidade, a programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Constatada a malversação, desvio e não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Então, em relação aos recursos repassados aos estados e municípios, o Ministério da Saúde é quem vai acompanhar, né, esses recursos. Então, vamos lá. Em relação aos recursos financeiros repassados aos estados e aos municípios. Eles serão fiscalizados, né? Esse repasse será fiscalizado pelo Ministério da Saúde. Vamos lá. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da renda, quer dizer, da receita, efetivamente arrecadada, transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observado o critério do parágrafo único, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do SUS. Parágrafo único. A distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social.
Artigo 35. Para estabelecimento de valores a serem transferidos por os estados, DF e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos, né? Então, o que será analisado quando você faz um repasse de recursos financeiros para o SUS nos âmbitos do Estado, DF e municípios? Aí nós vamos anotar, né? Então, critérios de repasse de recursos financeiros aos estados, DF e municípios. Serão analisados, vamos lá, o perfil demográfico de da região, né? Da região. O perfil epidemiológico da população. O perfil epidemiológico da população a ser coberta. As características quantitativas e qualitativas da rede de saúde. Então, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde, o desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Então, desempenho econômico, técnico e financeiro, marque a expressão período anterior em relação ao período anterior. Se falar em relação ao período subsequente, está errado. Os níveis de participação do setor da saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Então, os níveis de participação do setor da saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Então, previsão do plano quinquenal, marque a palavra quinquenal, de investimentos na rede, né? De investimentos, ressarcimento do atendimento vamos lá, investimentos da rede, ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Então, ressarcimento do atendimento em outras esferas de governo, né? Então, ressarcimento do atendimento em outras esferas de governo. E ok. Parágrafo 2º. No caso dos estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Então, é uma observação. Em relação aos estados e aos municípios,
que estejam no processo de migração. Marque a palavra migração. Os critérios demográficos, serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional. Em especial, em relação ao número de eleitores registrados. Em relação a, marque a palavra número de eleitores registrados, critérios demográficos e crescimento populacional. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Ok. Então, não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem ok. Do planejamento e do orçamento. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, de nível local até o federal, ouvidos os órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Então, observação em relação ao planejamento e ao orçamento do SUS, ele será ascendente de nível local até o federal, com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. E ele envolve os planos de saúde de todos os entes federativos. Ok. Então, marque a palavra ascendente. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS e seu financiamento será previsto na proposta orçamentária. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. Então, só vamos colocar aqui como observação. É uma vedação, Então, é vedado transferir recursos para o financiamento de ações marque a palavra não previstas nos planos de saúde. Marque a palavra planos de saúde. Exceto em situações
emergenciais. Marque a palavra situações emergenciais. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de saúde, prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Então, não posso ter nem subvenção e nem auxílio se for, uma instituição de saúde com finalidade lucrativa. Em relação ao Conselho Nacional de Saúde, ele vai estabelecer diretrizes para a elaboração dos planos de saúde. Em função das características epidemiológicas, marque a palavra epidemiológicas, e da organização dos serviços em razão também, da jurisdição administrativa. Marque a palavra administrativa. Das disposições finais e transitórias. A cessão do uso de imóveis de propriedade do INAPS para órgãos integrantes do SUS será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social, Então, coloque assim, cessão de uso de imóveis do INAPS. E coloque do lado, uma setinha e escreva patrimônio da Seguridade Social. Marque a palavra Seguridade Social. Os imóveis de quitado parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do SUS ou eventualmente pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo de recebimento. Então, esses imóveis, eles poderão ser usados no âmbito, estadual e municipal, por meio de termo de recebimento. Marque a palavra termo de recebimento. O acesso... Só um instante, pessoal, tá terminando. O acesso aos serviços de informática e base de dados mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Então, é só você entender, que os serviços de informática e base de dados, serviços de informática e base de dados, marque base de dados, serão mantidos
pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção do SUS, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao SUS mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do SUS, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Lembrando que aqui ele está falando de previdência social e não de assistência social, seguridade social. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao SUS, conforme se dispuser em convênio, que para esse fim for firmado. Então, coloque também como uma observação que os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao SUS, conforme o que dispõe, né? Conforme o que dispõe convênio. Marque a palavra convênio. E em tempo de paz, em tempo de paz e interesse recíproco. O SUS estabelecerá mecanismos de incentivo à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde dos estados, DF e municípios e às empresas nacionais. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do SUS, organizará no prazo de 2 anos um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Então, lembrando que a organização do Sistema Nacional de Informações em Saúde tem que ser feita no prazo de 2 anos. Vou colocar aqui no cantinho. Tem que ser feito no prazo de 2 anos. A organização do Sistema Nacional de Informações em Saúde. E quem faz essa organização? O Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é quem vai fazer essa organização. Os convênios entre a União, os estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo SUS.
Ok. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do SUS em finalidades diversas previstas nessa lei. Então, você empregou recursos financeiros do SUS de forma irregular, vai ser crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio e assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos, produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e diagnóstico por imagem, e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Esta lei entra em vigor na data da publicação e são revogadas essas leis que estão aí na imagem. Então, o que é bom falar também? Vou botar aqui no cantinho da folha. Que os convênios celebrados para implantação. Então, os convênios relacionados, vamos botar assim, os convênios em relação aos sistemas unificados e descentralizados de saúde ficarão rescindidos, marque a palavra rescindidos, aos poucos, à medida em que for absorvido pelo SUS, à medida em que for absorvido pelo SUS. Então, eles serão rescindidos aos poucos. À medida em que for absorvido pelo SUS. Tranquilo até aqui. Então, terminamos o estudo da Lei 8080. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações.